Olá, eu sou Jennifer Souza e você está ouvindo Por Trás do Disco. No podcast vamos falar sobre música. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe Jennifer Souza para conversar sobre um dos nossos trabalhos favoritos desse ano, o belíssimo Pacífica Pedra Branca. Jennifer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Alegria. 8 anos após o primeiro álbum em carreira solo, Jennifer Souza está de volta com um novo registro de inéditas, Pacífica Pedra Branca. Com lançamento pela Balaclava Records e Disc Union, o disco, que conta com produção do multi-instrumentista e parceiro Leonardo Marques, do estúdio Ilha do Corvo, em Minas Gerais, encanta pela completa delicadeza dos arranjos e entrega da artista mineira. Para desvendar os segredos e entender um pouco mais sobre o processo de criação do disco, a gente conversa agora com a Jennifer em mais uma edição do Por Trás do Disco. Jennifer, eu quero começar perguntando porque o seu primeiro disco em carreira solo foi lançado lá em 2013. E aí são 8 anos até a chegada do novo álbum. Por que tanto tempo de espera? Por que essa angústia de deixar a gente esperando? Porque o primeiro álbum é uma das coisas mais bonitas que eu ouvi lá em 2013. E aí 8 anos até a chegada desse novo álbum. Por que tanto tempo assim? Olha só. Então, acaba que com essa coisa de eu me dividir em outros trabalhos também, né? Antes, mais próximo ao Impossível Breve, tinha o Transmissor, né? E agora, atualmente, o Moons. Então, acaba que, na verdade, eu me ocupo também nessa função de criar e de lançar trabalhos e discos com esses coletivos. E o trabalho solo, que é uma coisa, para mim, um pouco mais... É um trabalho mais dilatado mesmo, assim, as composições normalmente que eu escolho para irem para o trabalho solo, né, para esses 2 discos, no caso, acaba que vira um processo um pouco mais lento, assim, eu até gosto, na verdade, sabe, assim, porque são composições, eu acho que são, para mim, mais confessionais, são processos, às vezes, mais delicados, assim, de criação, que acontecem assim em momentos que não é muito comum disso acontecer com uma certa rapidez, assim, sabe? Então eu acho que, assim como no Impossível Breve, né, que reuniu canções de um período também relativamente longo, assim, eu lancei o disco em 2013, mas eu acho que tem músicas ali que eu tinha escrito em 2008, 2007, sabe? Assim, então demorou bastante tempo até eu ter, né, canções suficientes para poder olhar e falar assim, isso aqui dá um disco, né? E com o Pacífica foi mais ou menos parecido, né? Assim, já nesse processo ali entre 2013 e 2015 ainda tinha uma agenda relativamente cheia, assim, com outros projetos, né? No caso, o Transmissor, Mostra Cantautores e tal. Eu ainda também estava trabalhando, eu trabalhei por um bom tempo, assim, o Impossível Breve, ele rendeu muitos frutos, então viajei para a Europa, viajei para o Japão, ele saiu em vinil na Europa, ele saiu em CD no Japão, então... Chique. Eu acho que fiquei uns 3, 4 anos trabalhando no Impossível Breve. Então foi só mesmo em 2017 que eu comecei a olhar para o segundo disco, assim, com mais objetividade, sabe? Uhum. Mas por conta de pandemia também ele acabou atrasando um pouco mais do que o previsto, né? E aí deu esse tempo todo, mas assim, para mim é um tempo longo, mas se eu olho também, né, para os lançamentos que aconteceram com esses coletivos nesse período, eu Teve também muita vejo coisa, que né? faz algum sentido, né? Foram 4 discos comuns, teve o terceiro do Transmissor, enfim. Mas é isso, eu gosto também de dar esse tempo para... Eu acho que foi natural, sabe? Assim, as canções chegaram no tempo delas, então, assim, metade do Pacífica foi composta em 2019, sabe? Antes de 2019 eu não teria esse disco. E você, quando essas canções vão chegando, você já entende que elas vão ser suas ou se elas vão para os projetos? Como funciona esse processo?
Normalmente sim. Normalmente já dá para desconfiar, assim, o que é pro Moons, o que talvez não é pro solo nem pro Moons, talvez para um outro projeto ainda. Mas tem, eu acho, aí uma característica mais pulsante, assim, mais evidente, assim, sabe? Dessa marca do trabalho solo, né? Que é mais, eu diria, mais melancólico, né? Mais confessional, ele tem essa coisa que é muito própria, é muito minha, né? Assim, isso não é tão identificável, assim, nos discos do Transmissor, onde a coisa é um pouco mais diluída, ou não diluída, mas tem também a mão ali dos meninos, né? Acaba que vira mesmo um trabalho de banda, né? Mesmo que a composição seja minha, ou seja mais minha do que de algum dos parceiros, assim, eu acho que acaba tendo essa cara do coletivo, né? Assim, na estética final, nos arranjos. Então, distancia, eu acho que um pouco da essência individual, né? Assim, de cada um dos integrantes. No caso do Moons, a banda carrega muito a identidade do André, porque ele que compõe a maioria das músicas, foi um projeto idealizado por ele, mas ainda assim é diferente de ver um show dele solo, né? A banda já coloca muita cara ali. E eu acho que no solo é isso, né? Quando vem a música, assim, eu já sei que ela tem mais a ver com o trabalho solo, que é uma coisa mais pessoal, talvez. O Impossível Breve, ele tem uma atmosfera um pouco mais acústica, que é bem diferente desse novo álbum, assim. Eu queria entender como que foi essa decisão para você, porque esse novo tem muito mais uso do metal, um destaque maior para sintetizadores, ele preserva muito da leveza do disco anterior, mas ele segue por um caminho completamente diferente. Essa decisão, ela foi natural ou durante o processo você foi descobrindo ou você tinha já um ponto de partida para seguir por essa trilha? Bom, eu acho que foi bem natural. Eu acho que a grande diferença talvez seja essa entrada dessa parte dos sintetizadores, dessa parte eletrônica, que é muito sutil, mas ela meio que invisivelmente ali, ela cria, né, essa atmosfera, ela vai criando essas camadas, que é uma coisa muito presente no disco, né? E assim, é praticamente a mesma banda do Impossível Breve, mas eu acho que esse disco ele tem mais silêncios, assim, eu acho que ele tem... traz uma maturidade mesmo, eu vejo, assim, não só nas composições, mas na estética dele também. Eu acho que isso é um processo natural de anos, né? Quando você fica anos tocando com a mesma turma, assim, que é o caso do disco, por mais que seja seja o meu trabalho solo, né? Assim, eu mantive essa banda, a mesma banda, desde dos shows do Impossível Breve para a gravação desse disco. A diferença maior, eu acho que foi a entrada do Fred Selva no lugar do Henrique Mateus, que fazia guitarras no primeiro disco. Então, no show tinham duas guitarras, né? Eu fazia guitarra e ele fazia guitarra, às vezes eu fazia violão, mas sempre teve essa segunda guitarra ali no show do Impossível Breve. E eu queria alguma novidade para esse disco, e isso aconteceu de forma natural também. Quando eu estava começando a fazer os primeiros testes assim, de arranjo com essas músicas, no finalzinho de 2019 eu fiz 2 shows de trio, que foi um formato muito diferente de tudo que eu já tinha feito, que foi bateria, eu revezando nos violões e guitarra, e o Fred Selva tocando sintetizadores. Não tinha baixo, não tinha piano, não tinha nada no show. Então ele fazia synth e eletrônica, e tinha o baterista e tinha eu. E aí, a partir desse laboratório, eu saquei que eu queria muito esse elemento da eletrônica, dos synths, assim, no disco, que eu achei que ia dar um novo respiro, assim, em comparação ao primeiro trabalho. Isso é algo que você consome naturalmente, esse tipo de sonoridade, de disco, ou não? Sim, não é o que eu mais ouço, mas escuto várias coisas com esse tipo de referência, sem dúvidas. E aí foi isso, assim, a banda praticamente a mesma, assim, o Fred, né, Eleodoro no baixo, o Felipe Continentino na bateria. Normalmente o processo se deu da mesma forma que se deu na gravação do Impossível Breve, nessa primeira etapa de gravação, que foi juntar com eles, com os dois e com o Léo, que foi o produtor, o Leonardo Marques, e a gente estruturar as músicas a partir de bateria, baixo e base harmônica, assim, violão e guitarra. Então a gente ficou ali uns 2 dias tocando as músicas só nós 3, olhando o andamento, olhando formas, né, assim, se repete o refrão de novo, não repete, se tem uma introdução, se não tem, e mapeando essas músicas, e aí a gente levanta essa primeira
primeira base, né, das músicas. A gente gravou ao vivo essa parte, bateria, baixo e eu tocando guitarra e eu violão e cantando ao mesmo tempo. Então eu cantei todos os takes que foram gravados de bateria e baixo ao vivo, eu tava cantando e tocando junto deles o tempo todo, assim. Não fiz guia nenhuma de voz, de violão, de guitarra. A gente ficou os 3 tocando nesses 4 dias, os primeiros 4 dias de gravação, que o foco era bateria e o baixo, foi tudo gravado ao vivo. E várias vozes, inclusive, dessa primeira etapa foram as vozes que ficaram no disco. Eu nem regravei essas vozes. E aí, depois que a gente tinha levantado essa primeira parte, aí sim eu convidei os outros músicos para irem gravando separadamente. Aí veio o Marquinho, né, o Marcos Abijaldi, fez a parte de pianos, piano acústico e Wurlitzer. Depois veio o Selva, fez a parte de synths, né, a parte de eletrônica. Ele gravou também harmônio em 2 faixas. Aí chamei os metais, né, os meninos dos metais, o Jonas, o João e o William. E aí vieram as participações especiais, e aí a gente foi lapidando esses arranjos aos poucos, assim, mas de forma super espontânea também, assim. É muito raro eu chegar com um arranjo pré-estabelecido, assim, para alguma coisa, ou alguma melodia pré-estabelecida. Normalmente eu chego com um sentimento, assim, uma ideia de, por exemplo, no Ultra Leve, né, que tem aquele final de metais ali, foi totalmente improviso, assim. Eu já sabia que eu queria aquilo. E aí eu cheguei pros meninos na hora e falei, gente, vou pedir para vocês tocarem juntos aqui na sala o que vocês quiserem, para improvisar essa parte inteira. Aí eles não entenderam muito bem, eu falei, é para improvisar, é livre, pode tocar o que vocês quiserem, o que der na cabeça. E aí eles fizeram um primeiro take, assim, que já ficou maravilhoso, e aí eles falaram, não, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Então, será que a gente pode tocar mais um? Eu falei, precisar não precisa, mas pode tocar mais um. Enfim, acho que ficou o primeiro, entendeu? Assim, acho que a gente nem usou o segundo, mas esse tipo de coisa, sabe? Assim, a gente tem uma ideia um pouquinho do sentimento, assim, que aqui eu acho que tinha que ser mais vazio, aqui eu acho que rola de pesar mais a mão, esse tipo de coisa, mas não assim, toca essa nota, sabe? Toca desse jeito, toca essa frase. Sim. Isso é mais raro, assim. Então, é porque eu gosto tanto do trabalho desses músicos, desses artistas, né? Eles são tão... enfim, eles têm esses desdobramentos, né, como artistas. Eles não são só músicos, eles são compositores também. Eles têm carreira solo, né, o Fred, o Felipe, o Marcos, enfim. Então é um momento que é muito legal, assim, de trazer também para esses arranjos, para as músicas, uma coisa que é do universo deles, né, que é da linguagem deles, enfim. É mais ou menos por aí. O álbum, ele é bastante enxuto, né? São 9 faixas, assim, ele se resolve dentro de uma estrutura muito clara. Esse resultado final, ele é muito próximo do começo, quando você entrou em estúdio, sobrou muita coisa, ainda tem material para um EP, para sobras, ou essas são as 9 canções e se resolveu em cima disso? Na verdade, ele teria 10 canções, tem uma que ficou de fora, que eu pretendo lançar esse ano ainda. Vou ver se eu consigo soltar em dezembro. Mas essa música que ficou de fora, ela seria a última música do disco. Ela viria ainda depois de Oração ao Sol. É uma música que chama Ser Estrela, que eu fiz em homenagem ao Vanderly. E aí, como ela seria, eu já queria que ela fosse a última música desde o início do processo. Foi uma música que eu pedi para os meninos ficarem mais livres ainda, assim, no final dela. Então, o final dela ficou bem longo, sabe? Assim, bem livre, bem longo. Então ela se tornou a faixa mais longa, né, da tracklist do disco, assim, ela ficou com 7 minutos, eu acho. E aí, quando eu fui ouvir o disco, não tinha Serena na tracklist, ela tinha sido gravada nesse primeiro momento da bateria, do baixo, das bases, da Serena, mas eu não estava considerando tanto a Serena, porque ela era uma música muito nova, na época que a gente começou a gravar o disco, e eu não tinha terminado a letra dela. E aí eu falei, vamos gravar só a base, porque como já tem aqui a melodia e a harmonia prontas, e a estrutura, vou deixar ela gravada na manga para ver depois se precisa, se eu termino a letra, se a gente continua o arranjo ou não. Mas aí então, eram 9 faixas que eu estava considerando, a Serena estava de fora, mas eu estava sentindo o lado B do disco, né, ele muito longo e um pouco carregado também, porque... Oração ao Sol, no início ainda não tinha o arranjo de cordas escrito ainda, pronto,
Então, quando ela ganhou esse arranjo de cordas, né, e aí chegou a voz do Tigana também, perdeu muito pra mim o sentido de ter outra faixa depois dela, Sim. sabe? Ela fecha de um jeito muito bonito. Eu senti que ela era o fechamento do disco e que Ser Estrela, que é essa música que eu vou soltar ainda, tava deslocada, assim, tava ficando demais, assim. E aí, quando eu tirei a Ser Estrela, eu senti que tinha espaço para voltar com a Serena. E aí eu fui e terminei a letra de Serena e terminamos o arranjo de Serena. Aí foi que eu convidei também o pessoal do Mons, né, os meninos do Mons, para poder fazer uma participação no disco. Eu queria muito, mas não tinha também achado o lugar certo para eles participarem, né, todos, assim. E aí foi ótimo, porque juntou uma coisa com a outra. Veio Serena, que é uma música mais solar e tal, mais leve, que tava precisando também, eu acho, no tracklist, assim, tava precisando disso. E aí foi ótimo, porque os meninos puderam participar, que eu tinha essa ideia de ter esse coro nela já de antes também, e foi o que rolou. E o Ser Estrela, que é uma música também muito linda, que eu tô doida pra mostrar, eu tô querendo lançar ainda esse ano, assim como esse lado B. Então deve sair, assim, se tudo der certo, deve sair ainda em dezembro. Começar aqui, faixa de abertura ultraleve, e ela é de cara uma dessas canções sínteses do disco pra mim, porque primeiro que ela me traz essa sensação de chegar em casa depois de uma viagem longa, ela tem muito dessa sensação de movimento, encontros e desencontros, e ela tem pra mim um dos versos mais bonitos que eu ouvi esse ano, assim, que é o Hoje eu sou a soma dos caminhos, já perdi de vista onde começou, me tornei tão só. Conta um pouco sobre esse espetáculo de música que inaugura o disco e já posiciona a gente dentro dele de um jeito muito bonito. Obrigada, que bom que vocês gostam. É assim, porque, enfim, já, né, é muito bom ouvir esse tipo de percepção. Mas essa música também é uma das mais antigas, assim. Inclusive, eu cheguei a lançar uma versão dela, né, com um EPzinho ao vivo que eu lancei em 2017, que foi um fruto de um show que eu fiz no final de 2016. E aí, quando configurou essa viagem para a Ásia, eu passei pela Coreia do Sul e pelo Japão, eu estava indo com o Marcos Abjaldi, a gente foi para fazer essas apresentações em duo. Eu quis finalizar esse show que eu tinha feito com ele, porque, enfim, eu estava achando bonito e falei, vou aproveitar esse material para ter alguma novidade também, já que já tem 4 anos, né, que o Impossível Breve saiu, tô indo para lá sem disco novo, então eu vou fazer esse EP. E fiz meio na raça, assim, um EP meio caseiro mesmo, fiz 200 cópias, assim, e lancei só no Bandcamp, nem tinha rolado de colocar ainda nas plataformas até o ano passado. Eu coloquei ele nas plataformas só no ano passado, no Spotify e nas outras. Então, Ultraleve já tá nesse EP, né? Tem lá essa versão de piano e violão dela. E a letra foi escrita pelo Luiz Gabriel Lopes. E naquela época ali, 2016, quando eu tava meio começando a pensar, começando assim, a vislumbrar um novo show, um trabalho em progresso, assim, para esse laboratório do que viria a ser o segundo disco solo, eu tava com ela, eu achava ela uma música promissora também, mas sem letra, assim. E normalmente, quando eu não escrevo a letra da música, logo que eu componho a música, normalmente sai tudo junto, assim, quando a letra é minha. E quando não sai, pra mim, depois vira uma coisa meio desconectada, sabe? Assim, é difícil pra mim pegar uma música que eu escrevi, que eu compus há alguns meses, e tá sem a letra, e eu consegui sentar e escrever essa letra. É um processo pra mim não muito natural. E aí eu entrei em contato com o Luiz, assim, que, enfim, a gente tem cantautores juntos, né? Mas a gente nunca tinha escrito nada juntos, a gente falava disso há anos. E eu achei que essa música, esse motivo dela, né, de falar de um personagem meio andarilho, meio cigano, que cada hora tá num lugar diferente e ao mesmo tempo se sente só, não pertence a lugar nenhum. Era um sentimento que ela já me trazia, dessa coisa do movimento e tal, e que eu achei que se identificava com o Luiz, assim. E aí falei com ele, mandei a música e tal, e não demorou muito, ele mandou a letra de volta e eu nem mexi nessa letra, acho que não mexi absolutamente nada, assim. E aí pro disco eu já tinha isso na minha cabeça, assim, que eu queria que ela fosse bem enérgica, sabe, assim, que ela tivesse esse movimento também no arranjo, sabe, dessa coisa da pessoa que tá em movimento, que tá fluidez, viajando, né? que tá
da fluidez, que tá ali vendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo, que tá sobrevoando ali as cidades, né, os lugares e tendo essa percepção, né, assim. Então foi isso, e aí no arranjo teve esse momento aí dos metais, que é uma coisa que já estava na minha cabeça também, né, eu queria muito que ela já tivesse, diferente do arranjo do EP, né, que é bem singelo, né, que é essa coisa mais vazia do piano, só o piano e violão, eu queria que no disco ela tivesse mesmo essa carga, né, essa energia. E aí foi isso, né? Veio esse groove de bateria do Felipe, né? Que já leva muito para esse lugar da dança, né? Do movimento. E aí eu acho que o resto foi mais ou menos natural, assim. Aí a gente vai para a faixa de número 2, que é Birds, que ela já é um pouco mais melancólica, né? É uma letra só sua, né? Isso. Birds eu compus, assim como a maioria das músicas, no violão. Eu tenho um violão de nylon aqui velhinho, que é o meu xodó, assim, e eu componho muito nele. E uma artista que eu gosto demais e que eu tive fases assim de estar escutando muito, que é a Jessica Pratt. Putz, eu sou apaixonado por ela. Muito gostoso, é muito né? boa. É delicioso. É outra que lida com essa coisa do silêncio também dentro da música, né? Muito, né? O trabalho dela é bem minimalista, assim. Ela gravou a maioria das coisas em casa, em gravador de fita e tal. E eu acho que essa harmonia, essa primeira base aí do Birds, né? Esse dedilhado no violão, que inclusive foi pro arranjo, né? Tá no arranjo. Eu acho que foi inspirada. Eu tava inspirada pelo último disco dela, assim, na época, e veio daí. E eu acho que veio daí também essa coisa de pela primeira vez sair uma letra inglesa, assim, de forma espontânea, né? Claro que tem toda uma influência, não só da minha banda atual, mas eu acho que no balanço geral, assim, eu acabo escutando mais música estrangeira a vida inteira do que música nacional. Então tem essa intimidade. Eu tenho muita intimidade com a língua inglesa, não como criadora, como compositora, mas assim, de apreciadora mesmo. Assim, eu escuto, sempre me interessei por letra, por tradução, desde criança e tal. E aí veio pela primeira vez uma letra espontaneamente em inglês e eu mantive. Mas é isso, ela tem muito essa coisa dessas canções, assim, mais mântricas, né? De ser uma coisa no violão que não muda muito, assim. A figura rítmica dela não muda muito. Vai seguindo ali até o final. E as novidades, elas se dão em outros lugares, né? Da composição, assim. As camadas vão surgindo de outra forma. Não é muito aquela virada de groove, não, aquela virada de figura rítmica, assim, que acontece, por exemplo, em ultraleve, né, quando vai pro refrão e tal. E aí a gente chega numa que também é um xodózinho meu dentro desse disco, que é Amanhecer, é outra que é dessas canções que parece que abraçam a gente, de tão gostosa que ela é, e ela tem também, de novo, essa coisa da temática do reencontro de um jeito ou de outro, né? Sim, Amanhecer também foi uma canção que veio nessa última leva de canções, em 2019, assim como Serena, assim como Pacífica Pedra Branca, Birds também, acho que foi 2019, e total, assim, para mim, assim, no meu gosto pessoal, né, sobre a minha própria obra, assim, é das músicas que eu mais gosto também, é uma música que é muito uma das mais tocadas, mim. né, eu tava vendo hoje nas plataformas de streaming, ela tava lá no topo, assim, entre as mais ouvidas das pessoas. Ela acabou se tornando a terceira música de trabalho do disco, assim, né, a gente não teve um terceiro single, mas ela foi escolhida como um terceiro single, vamos dizer assim. Então, acho que ela tá, assim como a Outra Leve e a Pacífica Pedra Branca, eu acho que ela também tá em algumas playlists, sabe? Sim, circulou. Tá circulando mais, mas é uma das minhas preferidas também do disco. Maravilha. Aí a gente chega em Serena, que você já falou um pouco, tem a participação do Muns e foi a faixa mais nova, né, a entrar nesse trabalho. Uhum. Isso, acho que eu falei bastante ali, né, já, desse arranjo, né, de como ele se deu também, dessa participação dos meninos, que foi tipo os 45 do segundo tempo do disco, sabe? Ele já tava assim, no final do processo de mixagem, quando eu decidi por tirar a Ser Estrela e colocar a Serena. Então, os meninos, eu pedi o Felipe D'Angelo, que é o tecladista do Munzi, que é muito bom, assim, de ideias, de arranjo, especialmente para vocais, assim. Aí eu pedi a ajuda dele, falei, Felipinho, me ajuda a pensar aqui um coro, uma coisa simples aqui para que todo mundo do Munz possa participar, inclusive os meninos que normalmente não cantam no Munz.
Então todo mundo cantou, o baterista cantou, o Pedro, o Digo, que normalmente toca gaita e guitarra, cantou, os 5 cantaram. E aí foi assim, o Filipinho escreveu, né, o que seria o arranjo das vozes, ele fez essas guias, né, ó, o André e Nadinho vão fazer essa aqui, o Pedro e o Digo vão fazer essa, eu vou fazer essa, não sei o quê. Aí foi bem colaborativa mesmo essa. Ele mandou para mim esses arquivos, eu fiz essa coordenação de mandar para cada um o que era de cada um. E aí eles gravaram em casa, do jeito que deu, e me mandaram de volta. E aí eu fiz essa edição, né? Coloquei tudo no lugar, tudo certinho, para chegar lá no Léo já com a coisa toda pronta, só para julgar na sessão da Mix já. E o Léo também participou nessa faixa, o Leonardo Marques, que é o produtor, ele participou em 2 faixas, como guitarrista. E foi Serena e Pacífica Pedra Branca, né? Que tem a guitarra que é super protagonista, mas vão deixar para chegar nela quando. A gente falou um pouco sobre essa questão do silêncio que tem no Birds, e eu acho que Crescente é uma das músicas que mais incorpora isso. Ela é a faixa mais extensa do disco, ela também brinca com essas oscilações, esses altos e baixos, mas ela é sempre extremamente atmosférica, assim. Como que foi o processo de composição dessa música? Pois essa música eu acho que no tracklist, assim, é a mais, no repertório aí do disco, ela é a mais antiga. Foi uma música composta em 2015, também faz parte desse EP ao vivo, né, que está disponibilizado. É a faixa que abre, inclusive eu adoro esse arranjo do EP dela. Tem uma introdução de guitarra, assim, que eu gosto muito. E é isso, assim, aí quando a gente foi fazer ela no disco, a base harmônica dela eu compus no violão também, e eu compus essa música com um dedilhado que tem nesse arranjo da versão ao vivo do EP, que quando eu levei pro disco, alguma coisa não estava batendo, assim, eu cheguei a gravar uma guitarra com esse dedilhado, assim, que era o início da música, era essa guitarra dedilhada, e eu falei, não é isso que eu quero, assim, eu acho que tinha que ser outra coisa, mais vazia. E aí foi que a gente criou esse pad, esse fio, né, de fundo aí, que é a introdução dela e fica até o final dela, que é um pad que o Fred Selva fez a partir da minha própria voz, assim. Então eu cantei, ele pediu para eu cantar algumas notas, assim, sei lá, eu faço um... Aí ele sampleia isso e vira um pad, entendeu? Então isso a gente usou na crescente e na ponta dos pés. E aí, na hora que rolou esse pad, assim, eu falei, isso aqui é o caminho, né? Assim, a partir daqui, a gente vai começar a construir esse arranjo de forma gradual, assim. Então, a partir desse pad, eu coloquei o violão de nylon ali também, bem mais discreto e tal, os acordes, né, da harmonia mais discretos. E eu acho que ficou um arranjo que tem a ver com o sentimento da própria música, assim, desse nome, né? Que ele vai crescendo até chegar naquele final que é mais catártico, assim. Dos arranjos do disco também que eu mais gostei, assim, no final, depois de ouvindo o disco inteiro. Bonita demais. Aí a gente chega em Pacífica Pedra Branca, que é a faixa título. Eu acho ela muito simbólica porque ela tem essa melancolia, mas ela é uma faixa muito otimista, assim. Eu acho que ela traz uma coisa de confiança, de acreditar e de se entregar a algumas coisas, né? E eu queria entender qual foi o momento que você decidiu de ser esta faixa que dava nome ao trabalho. Pois na verdade a ordem é inversa, porque Pacífica Pedra Branca o nome do disco veio bem antes da música. Eu contei essa história já algumas vezes. Eu acho incrível essa história. Nessas entrevistas que eu tenho dado, então vou contar aqui, que parece coisa de filme, mas não é. Eu tinha outro nome, eu chamei Lilian, até os 3 anos e pouco. Isso não sei se minha mãe me chamava. Não sei se minha mãe me chamava de Lilian, eu não sei, não tenho essa lembrança. Ou de algum apelido e tal, mas o fato é que eu só fui registrada em cartório aos 3 anos e 4 meses. E aí, quando minha mãe me registrou em cartório, ela mudou pra Jennifer. E essa história, assim, era só uma história, sabe? Assim, era só uma história e eu convivi com isso, eu nem lembrava disso, a maior parte da minha vida, enfim, tinha essa lembrança.
Mas aí eu estava, em 2017, num processo de encontrar um título para o disco, porque eu estava inscrevendo um projeto para um edital que eu precisava de ter um título. E aí já tinha rodado lâmpada pra caramba, assim, nenhum título que eu tinha fazia sentido ou sintetizava o que eu estava buscando, que era uma coisa mais existencial, mais pessoal, assim, de um momento específico, assim, de reflexões mais pautadas nisso, assim, nessa coisa mais existencial, assim, mais a ver comigo, ao contrário do Impossível Breve, menos pautado na coisa das relações amorosas, assim. Tem também, né, no Pacífica, mas não só, né, tem outros assuntos aí também, mais delicados e tal, mas, enfim, de outras coisas. E aí eu tava nesse brainstorm, assim, rodando lâmpada e nada clicava, nada dava certo, até que eu me lembrei dessa história. Falei, gente, eu tinha outro nome, que loucura essa coisa dos nomes, né? E me dei conta também que eu não sabia o significado desses nomes. Que eu nunca tinha buscado esse significado, nem do Lily, nem do Jennifer. E aí eu fui no Google e fui lá, digitei significado de Jennifer Souza, e fiquei lendo, e aí encontrei essa tradução, né, do significado, que é Lily, eu nem lembro mais o que é, mas Jennifer, que é suave e branca, e Souza, que é pedra. E aí eu juntei tudo, suave, tá feito pedra, o título. branca. Eu falei, pô, é isso, cara. E achei poético, achei bonita a imagem. Não, e eu fiquei muito impressionada, na verdade, com a identificação que eu tive com essa imagem. Porque, assim, eu achei que tinha tudo a ver comigo, sabe? Assim, com a minha personalidade. Eu tenho essa fama, assim, de ser muito séria, mas ao mesmo tempo sou uma manteiga derretida, entendeu? E eu sou alta, e eu sou branca, e enfim. E aí eu fiquei achando muito, bateu muito, assim. Eu fiquei muito identificada com essa imagem. E aí eu depois, olhando alguns sinônimos, assim, do suave e tal, eu achei o Pacífica, e achei mais sonoro. O Pacífica Pedra, pra mim, assim, ficou mais sonoro que o Suave Pedra. E aí clicou o nome, falei, é isso mesmo, eu achei a imagem bonita, eu achei a poesia bonita, e aí esse nome veio muito antes da música, isso era 2017. E eu não tinha a intenção de escrever uma música com esse nome, não era a intenção. Eu achava legal que o nome do disco fosse exclusivo, assim. Mas aí veio também de forma super espontânea em 2019. Eu tava com essa música, já tava com a melodia, com a harmonia, e aí veio o primeiro verso. Na hora que saiu Pacífica Pedra e o Mar, branca é a cor do sal, eu já entendi que ia se chamar Pacífica Pedra Branca, entendeu? E daí eu terminei a letra, que assim, foi inspirada nessa imagem também, mas não só, e acabou ficando com o mesmo título do disco. Foi isso. E aí tem essa guitarra do Léo aí, maravilhosa, né, no arranjo, que é uma coisa que eu acho que traz também pro disco um tempero que não tem música nenhuma, né, que é essa guitarra com fuzz, assim, que é como se fosse um coentro, eu falo que é como se fosse um coentrozinho, assim, na música. Que ela dá esse tempero, assim, um pouco mais diferente mesmo. Ô Jennifer, eu sou apaixonado por um cantor, compositor, produtor, que é o Fábio Góes, porque ele tem essa música, Sem Mentira, que tocava numa série da HBO há muito tempo, que era a série Foi quando Alice. eu conheci ele. Exato, foi quando eu conheci também, e aí eu descobri que esse cara tinha um disco, que é o Sol no Escuro, que eu sou apaixonado, e depois ele lançou o Destino Vestido de Noiva, que também é outro espetáculo em forma de disco. E quando a Juliana Sá, que é a sua assessora, mandou o Pacífica Pedra Branca pra ouvir, e logo de cara eu bati o ouvido no Ser no Espaço a Minha Luz, e aquele final, aquelas harmonias, eu falei assim, eu acho que eu conheço essa voz, isso aqui tá me lembrando, é algo muito familiar. E aí quando eu li que tinha a participação dele, assim, falei, putz, fecha tudo, é perfeita. Conta um pouco sobre essa música que eu acho sensacional, a sua relação com ele também. A relação, pois é. Assim como você também, a primeira vez que eu ouvi a voz do Fábio foi através desse seriado, né? Foi um seriado muito legal. Muito bom, por sinal. Também. As pessoas não lembram mais muito bom. Série. Eu ficava assim, gente, essa música é muito linda e tal, o que é isso? E aí, cara, tem uma história que eu vou contar aqui que eu nunca contei, assim. Contei pro Fábio na época, obviamente, algumas pessoas sabem dessa história, mas eu tive... A primeira banda que eu tive chamava Cinza. Foi uma banda que eu tive... também convidado por um grande amigo,
que foi quem idealizou e quem fazia as canções dessa banda, que são lindíssimas, inclusive. Quero muito que um dia esse trabalho seja lançado de alguma forma, ou parte desse trabalho seja lançado de alguma forma. Mas foi a primeira banda que eu tive, eu tinha 18 anos de idade. E o Cinza durou aí até, sei lá, começou em 2000, 2001 e foi até 2005, 2007, mais ou menos. Acho que a gente chegou a fazer ainda um show ali em 2007 e depois a gente parou. Quando o Transmissor começou, o Cinza estava parando. Assim. Mas o fato é que um dos baixistas do Cinza, o Cinza teve alguns baixistas. E um dos baixistas do Cinza faleceu muito jovem. E faleceu assim, de um dia para o outro, dormindo, sem causa aparente, sabe? E ele não era de Belo Horizonte. Ele veio para Belo Horizonte estudar jornalismo e ele voltou para Ouro Preto, que era a cidade dele, nascido e criado em Ouro Preto, e estava trabalhando lá e tal. E aí teve esse episódio aí dessa morte que foi muito misteriosa, mas o Rafa, esse que faleceu, era um cara muito diferente, assim, muito sensível, muito misterioso, mesmo parecia meio fora de contexto ele tá aqui, assim, sabe? Ele andava sempre olhando para cima, pro céu, aí distraído pra caramba, tropicava, caía, assim, de tão distraído que ele andava, assim, observando as coisas, enfim. E aí eu e outros 2 amigos, que eram os melhores amigos do Rafa, um da minha banda, do Cinza, e outro, um jornalista de música que você deve conhecer. Hoje em dia ele está dando aula na universidade, eu acho, mas ele trabalhou por muito tempo no Alto-Falante, né, o programa Alto-Falante, e depois ele trabalhava nos jornais daqui, no Caderno de Música, que é o Thiago Pereira. O Rafael, o Rafa, que era esse amigo que se foi, ele era muito amigo, era amigo de turma do Thiago Pereira no jornalismo. E eu lembro que quando rolou essa coisa dele morrer, o Thiago falou, gente, vamos lá visitar a família do Rafa, em Ouro Preto? Aí fomos nós 3 no carro dele visitar a família do Rafa. E o Thiago pôs o CD, O Sol no Escuro, pra tocar. E eu nunca tinha escutado. Eu acho até que foi antes do seriado. Eu tenho quase certeza. Mas, assim, na hora que começou a tocar, foi um negócio, assim, que bateu tão forte, assim, tão imediatamente, que eu fiquei encabulado. Eu falei, Thiago, o que é isso? O que tá tocando? Me lembrou um pouco Dalto, não sei porquê. Aí eu falei, nossa, lindo, que disco lindo, que músicas lindas e tal. E a gente foi com o disco no repeat de BH até Ouro Preto e voltamos escutando o disco. Tão apaixonado que eu fiquei pelo disco, e ele me deu, no final da viagem, ele me deu o CD. Ele falou, pode ficar com o CD pra você, porque eu já passei pro meu iPod. Então. Isso foi em 2009. Aí virou meu disco preferido, assim, eu escutava esse disco todos os dias, por muito tempo. Até que um belo dia, eu pedi o e-mail do Fábio pro Thiago, porque o Thiago tinha esse CD, porque ele tinha entrevistado o Fábio tinha passado por BH, não lembro mais. Eu estava tão tomada por aquele trabalho, esse trabalho do Fábio me inspirou tanto, eu escrevi tantas músicas por causa desse disco, que eu queria falar isso para ele. Mas no final das contas, eu peguei o e-mail dele e escrevi para ele, mas eu nem falei que eu tocava. Eu falei de outras coisas. Falei do Rafa, falei do que o disco dele me causava, do tanto que eu achava o disco dele isso, aquilo, assado. Mas eu nem falei, eu também toco, tenho banda, não sei o quê. Não falei nada disso. Mandei um e-mail pra ele, uma página assim. Isso era, sei lá, de madrugada, 3 horas da manhã, nem lembro mais. Sei que passou 10 minutos, chegou uma resposta do Fábio, assim, gigante. Tipo, foi assim que a nossa amizade começou, entendeu? Ele falando, nossa, não acredito que eu recebi um e-mail desses, nesse momento da minha vida, que eu tô assim assado. Minha segunda filha, a Flora, que é a segunda filha dele, tinha acabado de nascer, tava bebezinha, assim, com dias de nascimento. Ele tava, tô super inseguro de se é isso mesmo, se eu lanço esse segundo disco, se eu não lanço, mas agora que chegou esse e-mail seu, era tudo que eu precisava e tal, legal. De ouvir, que loucura, né? Como que as coisas ecoam nas pessoas, e que a gente não faz a menor ideia do lado de lá, de quem está recebendo isso, enfim. Já começou assim a nossa amizade, nessas conversas, e aí depois que eu fui falar para ele que eu tinha banda, e aí no próximo show que teve em São Paulo do Transmissor, ele foi. Que legal. Aí, pô, que massa, aí a gente já tinha lançado o Nacional, a gente tava com o Nacional. Foi em 2011, né? A gente fez um show, então 2 anos depois da gente ficar nessas correspondências, dele já conhecer o Transmissor, e aí, quando a gente lançou
A gente tinha acabado de lançar o disco novo, né, o Nacional, ele ficou louco, adorou, e era um disco que tocava lá na casa dele, a mulher dele pirou. Enfim, aí quando a gente foi para São Paulo tocar, ele foi lá, a gente se conheceu pessoalmente, e a partir daí a gente virou amigo mesmo, ele participou do Impossível Breve. Toda vez que a gente estava em São Paulo, a gente encontrava, ele ia no show do Transmissor, a gente ia muito, né, para São Paulo tocar. Ficamos na casa dele várias vezes, hospedados lá e tal. E aí, em uma dessas vezes que eu me hospedei na casa dele, acho que em 2016, 2017, eu tava com essa música, O Ser no Espaço, a Minha Luz, inacabada também, já tinha um pedaço da letra, ainda faltava letra, ainda faltava melodia. Tinha a harmonia toda, tinha as partes, e a letra tava faltando, enfim. Aí a gente tava lá um dia à noite, falei, tô com essa música que acho que tem a ver, você quer me ajudar a terminar e tal? Acho que ia ser lindo ter uma parceria nossa. E aí saiu, a gente conseguiu terminar a música nesse dia. Incrível. E aí ele fez também essa participação à distância, né? Gravou em casa, já tava pandemia rolando, e ele gravou em casa essas vozes, né? Esses backs. Boa. Maravilha. Que história. Sim, maravilhoso. A gente vai então se aproximando um pouco já do final do disco, né? Chega aí Na Ponta dos Pés, que tem letra do Rafa Castro. Eu queria que você falasse um pouco dessa. Também uma música muito especial para mim nesse disco, porque tem também um pouco dessa história meio... Dessas coisas meio sem explicação, né? Que acontecem assim. Essa música foi uma das que eu tinha composto e tinha harmonia e a melodia, mas não tinha letra. Assim como Ultraleve, né? No caso da canção com o Fábio, não. A gente terminou de fazer juntos mesmo, parte musical e de letra. Mas essa estava pronta. Inclusive, ela já tinha esse título. Já tinha o Na Ponta dos Pés também como título, que eu não sei por que veio esse título, por que veio essa imagem, e que imagem também era essa, não estava claro para mim. Assim. Eu falei isso pro Rafa. Falei, Rafa, né, depois que a gente conversou e que ele falou que queria assim, fazer uma letra, fazer que a gente tivesse alguma parceria pro disco, né, que eu falei que eu estava fechando o repertório do disco e queria muito que essa música tivesse. Eu falei com ele, Rafa, eu não tenho muito assim um roteiro para te falar, ou sei lá o que essa história pode ser, mas tem esse nome que eu queria manter, porque eu acho também poético, apesar de não saber exatamente que cena é essa, se é alguém que tá andando na ponta dos pés, se é alguém que tá dançando, ou se alguém tá tentando enxergar alguma coisa, ou se alguém tá tentando andar sem fazer barulho, enfim. Sei que é na ponta dos pés. Aí ele, não, essa imagem é muito linda, ela também já me sugere muita coisa. Beleza, vou ficar aqui com a música, convivendo com ela um tempo e te dou notícias. Isso foi, eu mandei a música pra ele hoje, vamos supor, e a gente teve essa conversa. Aí no dia seguinte eu acordei e já tava a letra no meu telefone, no WhatsApp. Eu falei, caramba, tipo assim, não tem nem 24 horas que eu conversei com o Rafa. Que loucura, né? Aí eu tinha um áudio dele e tinha a letra. Aí eu bati o olho na letra ainda, meio assim, sem conseguir enxergar direito, dei play no áudio e ele tinha tido esse sonho, entendeu? Ele falou assim, foi muito louco, porque eu fiquei escutando essa música ontem, depois que você mandou, e aí eu dormi e aí eu tive esse sonho muito, muito forte, muito real, de que uma pessoa estava no alto de um prédio, prestes a pular. E aí não ficou, isso não se revelou para mim. Eu acordei antes de saber se a pessoa pulou ou não. Mas a letra veio. Na hora que eu abri o olho, a letra estava na minha cabeça. Eu pulei da cama, peguei o caderno e anotei antes que eu esquecesse. E tá aí, não mexi em nada, então. Incrível. Eu achei muito louco, assim. Achei louco e eu fiquei arrepiado na hora, assim. Tipo, todo arrepiado. Falei, que loucura e tal. E aí foi bonito, porque ele falou nesse áudio que ele mandou, ele falou assim, Geninha, ó, mesmo que ela tenha pulado, ela foi salva, porque ela renasceu. E se ela não pulou, é porque alguém chegou a tempo. Legal. Então, ficou isso. Pro fechamento do disco, você traz Oração ao Sol, que pra mim é um mantra, e eu acho que ela traz uma coisa muito bonita que, ao mesmo tempo que ela evoca essa sensação de fechamento, por estar ali no fechamento do disco de fato, ela me traz uma sensação de recomeço, uma vontade de ouvir de novo, embarcar e reviver essas sensações. E tem também essa participação do Tigana Santana, então queria que você contasse por que dessa música. Você já contou por que pra fechar, mas como que foi o processo de criação dela? Essa música eu vou falar pouco, porque é difícil falar dela. Mas é uma música que eu compus num momento muito delicado, né, assim, de uma experiência de separação, assim, e
E eu tinha pouco tempo assistido, nessa época, a um vídeo do Tigana, feito pelo Vincent Moon, em que ele diz isso. Ele tá na beira do mar, assim, na praia de Itapuã, com o violão na mão, assim, fazendo uma espécie de improviso, assim, um cântico. E o sol tá se pondo e ele tá olhando para o mar. E aí ele fala, na hora que o sol termina de baixar, ele fala: isto foi, o sol me ensina a morrer e a nascer todos os dias. Agora eu morro com o sol e morro com o mar. E aí eu achei lindo demais, né? Maravilhoso, tal, como tudo que ele faz. Fiquei com aquilo ecoando e tal. Tava nesses dias muito difíceis, assim, muito, muito difíceis. E essa música veio mesmo como uma oração, sabe? Assim, ela de certa forma, ela me salvou essa noite, assim. E foi madrugada fora, sabe? Assim, na hora que veio a música, que eu centrei, porque eu tava precisando de um centro, assim, e que eu centrei nela, eu fiquei horas fazendo, sei lá, de meia-noite às 6 da manhã até ela ficar pronta. E o gancho pra letra foi a partir disso que ele tinha dito, né? E aí, assim que eu terminei a música, passaram-se uns dias, assim, eu mostrei a música pra ele, contei pra ele que tinha a ver com o que ele tinha falado, enfim, ele adorou a música, achou a música linda, e eu, assim que aprovei um projeto para gravar o disco, eu falei para ele que eu gostaria muito que ele participasse nessa faixa, por isso, né? Por ele ter sido também um dos motivos, uma das inspirações, né, para eu compor essa música. E essa sensação que você fala de recomeço, eu acho que é isso mesmo, né? Essa música, ela fala sobre, né, morrer, né, e renascer, né? Então eu acho que é isso, né? Ela é o portal, né, para voltar, né, Por isso que não fazia mais sentido pra mim, depois colocar que tudo outra, né? se completou, eu colocar outra, porque eu ficava assim, pô, eu não quero falar mais nada depois dessa música, eu já disse tudo que eu tinha pra dizer aqui. Então, é como se ela fosse esse portal, sabe? Assim, de uma coisa pra outra, pra um próximo disco, pra uma próxima história, pra um próximo momento, ou pra voltar no início do disco de novo, enfim. Mas pra mim, ela é essa luz, é esse portal, assim, que é dolorido, mas que é necessário e que tem que passar por ali, sabe? Para começar de novo. Assim. Incrível. Jennifer, a gente chega aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados uma decisão que é muito difícil para alguns deles, escolher uma canção que você considera a que sintetiza o disco, a que você mais gosta, a que você acha que é essencial desse trabalho. Eu acho que Pacífica Pedra Branca, eu acho que sintetiza bem. Talvez seja a minha escolha, assim, mas escolheria também talvez outra leve. Assim. pode ser a Pacífica e Pedra Branca, porque eu acho que ela é uma música que tem esses elementos todos, né? Ela é melancólica, mas ela é solar ao mesmo tempo. Ela é bem redonda, né? Eu acho que ela tem essa coisa do easy listening, assim, né? De um refrão que... Enfim, vamos nela. Perfeito. Jenny, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais? Eu sei que você está lançando o disco também em formato físico lá fora. Vai chegar aqui esse vinil também? Como que vai ser daqui para frente? Bom, nas redes é @Jennifer Souza Oficial, em todas as redes. Sobre os formatos, né? A gente vai... o disco sai em março, em vinil. Quer dizer, ele sai em dezembro, primeiro no Japão, em CD. Numa versão exclusiva japonesa, vai ser prensado lá, eu devo receber alguns samples, assim, poucos, 10, alguma coisa assim. Então, não vai dar para disponibilizar, assim. Mas o vinil, sim. O vinil, eu vou trazer 40 cópias em março desse vinil gringo. Ele sai numa parceria de um selo francês que chama 180 gramas, com a Disc Union, né, que é japonesa. E aí eles distribuem, acho que eles vão prensar 800 cópias. Eles distribuem Japão, Europa, Estados Unidos. Dessa leva eu vou pegar 40 aqui pro Brasil para ter esse produto, mas a gente vai prensar aqui no Brasil o vinil. Não sei quando que sai, porque as fábricas estão... Enfim. Tá difícil. Tá difícil. Não tem material. Mas tá correndo aí na boca miúda que vai abrir uma nova fábrica no Brasil no início do ano. Uma coisa que eu não sei ainda se a gente pode contar totalmente com isso, mas acredito que vai rolar. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer o disco para ele estar pronto, sei lá, abril, maio, por aí. Boa. Então, a gente vai ter o vinil nacional também. Maravilha.
Jenny, muito, muito obrigado. Foi incrível conversar sobre esse, que é um dos meus discos favoritos desse ano. E esse que foi um disco que me abraçou, assim, nos últimos dias. Tenho ouvido muito. Eu acho que depois de conversar com você, eu acho que eu vou ouvir ainda mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer finalmente poder falar ao vivo com vocês, né? Agradeço muito, não só por esse momento aqui, não, e pelo Pacífica Pedra Branca, mas por todas as outras escutas, né, ao longo desses anos aí, todos, né, desde que a gente tem lançado trabalhos autorais. É sempre legal ler as coisas que você escreve, antigamente no Miojo Indie, agora no Música Instantânea. O Renan eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas obrigada também, Renan, pelo carinho aí, pela atenção com o trabalho, e bom demais. Boa. Uma alegria, um prazer falar com vocês. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Os links para audição do disco da Jennifer e tudo que ela citou aqui a gente vai colocar na descrição desse episódio. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Obrigado, Jennifer. Obrigado você que está ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.